legal quando meu marido me pediu em casamento e ele falou assim: ó, eu não te amo, mas eu quero te perguntar, você quer casar comigo? Eu falei, como assim, meu Deus? Que pedido maluco é esse? Aí disse assim: aqui o amor é construído todos os dias. Se você quiser, você vai construir comigo um relacionamento de amor. Mas não estaremos apaixonados quando tomarmos essa decisão. Estaremos sóbrios. E estaremos conscientes de que o amor é uma decisão diária e não só do dia bom, quando você está numa boa. Principalmente nos dias maus. Porque quem te ama mesmo, te ama na sua hora pior, né, pastor? Só quem é casado sabe disso. A gente aguenta os dias de giló, de limão do companheiro da gente. Isso é amor. Porque aguentar você bonito, cheiroso e bem-humorado, todo mundo aguenta, né? Abra aí então, 1 Coríntios 13, versículo de número 8. Todos encontraram? Amém. O que é o amor? A palavra de Deus. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, elas vão ser aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. E havendo conhecimento, esse também desaparecerá. Agora pula aí comigo para o verso de número 11 agora. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser um homem, eu acabei com as coisas de menino. Aleluia. Aleluia. Então, amor e maturidade estão dadas às mãos. O amor é maduro. O amor deixa as meninices. O amor é superior aos dons. E é de todos os dons o único que não vai acabar. O amor. E muitas vezes eu pergunto a Deus, como missionária, às vezes eu vou confessar para vocês, eu fico questionando: Senhor, a igreja ama missões de verdade? A igreja brasileira entendeu o que é missões? E Deus me traz muito a esse capítulo sobre o amor. Porque a igreja brasileira profetiza, a igreja brasileira fala em outras línguas. E isso é uma bênção, isso é dom do Espírito Santo. Mas a gente agora precisa se aprimorar no dom chamado amor. E quando você pergunta para um crente recém-convertido: você quer que dons? Eu quero curar, eu quero profetizar. Eu falo assim, a gente não tem pedido dons de tradução. Todo mundo profetiza, ninguém traduz. Se você profetiza, se você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Se alguém traduz, edifica então toda a igreja. E o amor? Eu quero o dom de amar. A gente não tem pedido esse dom para Deus na maioria das vezes. Parece meio piegas, mas é lindo o amor. Como foi minha experiência de amar as nações? Eu também fui para o Paquistão pela primeira vez como uma missionária padrão do Brasil, para fazer uma conferência com crianças e entregar para elas escova de dentes, produto de higiene pessoal, um brinquedo, um saquinho de doces e guloseimas e uma palavra do Senhor ali naquela conferência. Mas daí eu ia voltar depois de 3 meses, ia continuar minha vida aqui no Brasil como normalmente tinha sido até então. Quando um dia eu cheguei em uma olaria e a família que me recebeu estava lá trabalhando 14 horas por dia, em sol de 50 graus que o Paquistão faz. E a temperatura, a sensação térmica chega a 56 graus. E eu vi crianças de 4 anos trabalhando. E eles pararam o trabalho, se lavaram, prepararam minha comida, um peixe muito gostoso. Nós oramos na casa dos muçulmanos que queriam conhecer a missionária americana, porque para eles a América é tudo América, do norte, do sul, central, é tudo americano. E aí quando a gente terminou aquele dia tão gostoso, meu marido me contou que eles estavam sob trabalho escravo, que a qualquer momento um dos filhos deles poderiam ser pedidos como pagamento da dívida.
E eu falei, mas que dívida? É aquela que eles contraem quando eles compram na mercearia da olaria alguma coisa. E aquela conta ali do fiado deles é maior do que o que eles trabalharam durante o mês inteiro. E eu falei, mas isso não é possível. Uma família de 8 pessoas trabalhando, do pequeno ao maior. E ele falou assim, mas eles só recebem 2, 3 centavos para fazer um tijolo. Eles vivem com menos de R$6 por dia para uma família de 8 pessoas. É muito, muito abaixo da linha da pobreza. E aí eu vi o meu marido ofertar para eles no final, quando a gente estava se despedindo. Eu fiquei quietinha, mas quando foi no meio do caminho eu perguntei para ele, né? Eu falei, por que aqui o pastor aqui oferta? Aí ele disse para mim, porque o que eles tinham para comer durante a semana inteira, eles compraram um peixe para você comer hoje. Aleluia. Foi naquele dia que eu fui batizada em amor para a Nação Brasileira. Batismo que constrange. Eles não me pediram nada. Eles me deram tudo. Tudo o que eles nem tinham, eles me deram. E eu fiquei pensando, porque para mim era tão difícil dar o pouco, enquanto para eles dar o tudo era tão fácil. E eu parei para pensar, e eu pensei, é porque o tudo deles é Cristo. Aleluia. Por isso que eles não ficam hesitantes em dar. Porque eles sabem quem provém. Eles sabem quem cuida deles. Eu falei, Jesus, eu quero essa fé que eles têm. Eles estão no meio de uma situação tão terrível, a ponto de ter que dar um menino deles como pagamento da dívida. O irmão estava se preparando para uma operação, ele ia vender um rim, porque ele não queria dar os filhos dele como pagamento da dívida. E eu pensei, se eu estivesse nessa situação, eu estava descabelada, estava desesperada, mas naquele homem havia uma paz que excedia o entendimento humano. E quando a gente terminou a comida, a gente adorou a Deus, foi tão lindo. E as pessoas vinham ao redor, os muçulmanos nos rodearam, não para nos matar, mas para ouvir o louvor que a gente estava entoando. Muitas conversões aconteceram naquela olaria. Ali surgiu pela primeira vez o projeto Pai de Multidões, que foram as crianças deles, as crianças de outras pessoas ali, que não estudavam, e a gente fez o primeiro ponto de alfabetização ali próximo da olaria. Uma irmã começou a ensinar para todas essas crianças. E hoje já são umas 178 crianças, para a glória de Deus. Então naquele dia eu falei assim para Deus, se eu pudesse, eu faria algo por eles. E o Espírito Santo falou assim ao meu coração, você pode. Você acabou de vender uma casa, você pode usar parte desse recurso para começar a missão. E aí eu falei, mas Senhor, eu estou guardando esse dinheirinho para comprar outra casa quando eu voltar para o Brasil. Aí o Senhor disse para mim, é uma escolha sua. Você vai entrar no céu do mesmo jeito, mas você vai viver muitas experiências comigo, se você não ouvir o que o Espírito está te falando. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. A igreja. A gente ainda na carta de Romanos, no capítulo 13, no verso 8, vai dizer o quê? A ninguém nada devais, senão o amor. Que dívida maravilhosa. Eu fiquei em dívida com aquele povo. Eu tive que fazer alguma coisa para pagar, irmãos, porque era amor demais. Eu não conseguia entender. Inexplicável é o amor de Deus quando Ele foi através da vida de um crente. E aí o Senhor falou para mim, a igreja brasileira precisa buscar o batismo agora de amor. Não deixe de buscar o falar em línguas, não deixe de buscar as profecias, mas busque também o batismo de amor. Diga, Deus, me batiza. Porque Deus vai começar a te usar aqui mesmo. A gente é indiferente às vezes ao nosso próprio vizinho. A gente nunca parou para pensar nem planinho B para evangelizar o vizinho da gente. A gente podia levar só um bolo quente lá para ele e falar para ele, eu sou cristão, eu moro aqui do lado, e se você precisar de uma oração, conte comigo.
Se você precisar de uma palavra de Deus, por favor, eu estou aqui para te servir. O evangelismo do bolo funciona até no Paquistão. Então, por que não? Porque nós ainda não estamos batizados em amor. Por que não temos ido? Porque ainda não estamos batizados em amor. Mas se você disser, Deus me batiza em amor, toda a tua oração, você incluir agora esse pedido, com certeza, eu tenho certeza que essa igreja não comportará os crentes quando eu voltar da próxima vez. Aleluia, Deus. Existe um povo que está sedento pelo Evangelho. E como o Evangelho não está chegando neles, outras filosofias humanistas estão chegando neles. O povo para chamar, para balada, está chegando neles. E como eles não têm nada, eles se agarram ao povo que chega neles. É hora do Evangelho chegar até eles. E de fazer discípulos, porque a salvação é o que mais importa para Deus. Nosso projeto social hoje, que alimenta e educar mais de 170 crianças, é uma bênção. Mas se o Evangelho do Reino não for pregado no Paquistão, eu vou estar lá só fazendo assistência social. Eu posso fazer assistência social em qualquer lugar. Aliás, é o dever do crente fazer assistência social em todos os lugares que Deus colocar aí. Estamos lá para pregar o Evangelho. E através dos projetos nós conseguimos alcançar os corações muçulmanos que recebem amor. Que eles entendem que amor é uma ação e não um sentimento. Por que é urgente? Porque precisa ser tão rápido o evangelismo mundial. Hoje a gente tem uma população de quase 7 milhões de pessoas, caminhando para 8 milhões já no mundo. Gente, 3 bilhões de almas não são evangelizadas. 3 bilhões de pessoas no mundo não foram alcançadas. Isso significa dizer que ninguém nunca chegou para levar o verdadeiro evangelho de Cristo para elas nenhuma vez na vida. Metade dos não alcançados, 1 bilhão e 600 milhões são muçulmanos. Mais da metade dos não alcançados. Como é que você pode glorificar a Deus depois que Ele te salvou? Eu não sei se você nasceu na igreja ou se você se converteu, mas até o meu marido que nasceu na igreja se converteu com 13 anos. Não é que você já nasce numa igreja, numa família evangélica e você fala, já nasci crente. Um dia você decidiu por Jesus. Você caminhou com a sua família até você ter entendimento. Fala, não, eu quero agora, quem quer Jesus sou eu. Independente se a minha família é ou não é. Você teve o dia da sua escolha. E a gente tem hoje pessoas que não estão tendo direito de escolha. A gente tem 37 mil muçulmanos. Todo dia eles descem a cova. 37 mil muçulmanos, sem conhecer Jesus. É urgente. Porque diz a palavra de Deus lá em Apocalipse 22:12. Eis que breve eu voltarei. Eis que cedo venho, breve virá o Senhor Jesus. E se a gente não se apressar em fazer Ele conhecido, já que pela graça fomos salvos, um dia fomos encontrados no meio das nossas tribulações. Eu tinha pensamentos de morte, desejo de morrer, ficava olhando para subir lajes altíssimas, ficava olhando lá para baixo, falando, joga no jogo, joga no jogo. Satanás martelando na minha cabeça, até o dia que o Espírito Santo me atraiu para uma igreja que tinha o tamanho desse púlpito aqui. Um pastor nada eloquente, mas cheio do Espírito Santo. Porque o Evangelho é poder de Deus. E a gente nem precisa de dons e talentos excepcionais. Tem gente que não prega porque acha que a pregação dele não vai ser legal. Eu não tenho jeito para pregar, não sei pregar. Você não tem que fazer nada além de falar a palavra. E se eu não falar eloquente, não se preocupa, é o Espírito Santo quem vai convencer. Mas você tem a coisa mais linda e preciosa do mundo. Eu estou cansada do povo ficar me mandando. Aliás, quem tiver meu zap, não me mande aquelas mensaginhas do Kawaii. Compartilhe com 15 pessoas e ganhe R$10. Eu falei, esse povo não quer compartilhar o Evangelho.
E fica querendo que eu ainda perca meu tempo compartilhando esse negócio. Não me mande. Aquilo não é importante. A gente muitas vezes fica perdendo tempo ali com a finalidade de ganhar 2, 5 reais. E o Evangelho, que é importante. Quando nós iremos compartilhá-los. A gente tem hoje, gente, 180 milhões de pessoas sem ter nem um versículo da Bíblia traduzido. 180 milhões. A gente tem muita Bíblia. E muita pouca leitura bíblica. Precisamos voltar à leitura bíblica. Todo mundo fala que a gente precisa. É verdade. Eu já ouvi milhões de pregações falando, o negócio é o seguinte, o avivamento vai chegar no Brasil, sabe quando? Quando o povo começar a ler Bíblia. E é verdade. Vai chegar quando o povo começar a orar. E é verdade. Quando o povo começar a ser cheio através do jejum. E é verdade. E por que ainda não chegou? Por que a gente ainda não lê? Por que a gente ainda não está jejuando e não está orando? Sabe por quê? Porque a gente ainda não foi batizado em amor. Amor pela palavra. Então você vai orar e vai dizer, Jesus, me batiza em amor pela palavra. Eu lembro quando eu me converti, tinha uma novela chamada Uga Uga. Quem é velho aqui vai lembrar. Ainda bem que eu não estou velha sozinha. Aleluia. Eu era assim, apaixonada por aquela novela. Passava de tarde, estava reprisando. Tinha o Marcos Pasquim, nossa, eu gostava demais. Eu lembro que um dia a Bíblia estava do lado do rack e a TV estava aqui. E eu estava assistindo. E o Espírito atraiu a minha atenção para a Bíblia. E começou uma guerra dentro de mim. Meu Deus, Uga Uga ou Bíblia? Bíblia ou Uga Uga? De repente, foi mais forte a voz do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Me deu vontade de ler a Bíblia. Aí eu entendi que havia um ídolo ali que tinha que ser removido do meu coração. Mais um, né? A fila de ídolos é grande. E aí eu desliguei o botão da televisão, peguei a Bíblia e falei assim, Deus, tenho muita vontade de entender a Bíblia, mas a Bíblia é difícil demais, Jesus, pelo amor de Deus. Abre o meu entendimento. Aí cai lá em Romanos. Porque o beneplácito da vontade de Deus. Eu falei, meu Deus, o que é beneplácito? Aí eu peguei um dicionário, que na época não tinha Google. Eu, pelo menos, tinha. Quando eu ouço lá, e aí eu falei, na queima, eu sentei com a folha e comecei a refazer o versículo assim com significado. E Deus falou que pela minha boa, agradável e perfeita vontade, todas as coisas podem ser reveladas àquele que realmente busca. Aleluia. Eu falei, tudo vai ser revelado através dessa Bíblia aqui para mim, ó. E eu comecei a fazer de tema mesmo. Eu vou ler, agora eu vou ler mesmo. Eu vou ler. Se aqui tem vida, se aquele pastor consegue falar um versículo só e pregar 1 hora, não é possível. Há um mistério nesse negócio desse chamado Bíblia. E queridos, eu me apaixonei pela palavra. Aleluia. E quanto mais você come da palavra, você quer comer. E quanto menos você lê, menos você quer. Então você precisa começar. Por que a gente não começa? Porque o nível de dopamina para ler a Bíblia é muito menor do que para olhar o celular. E a dopamina voltou de novo. Sabia que quando você pega isso daqui, uma produção de dopamina automaticamente libera no seu corpo? Porque aqui é novidade, nada é repetido. Tudo foto de ontem do irmão, ninguém quer mais ver, mas é de hoje já tem novas. E todo dia tem coisa nova. E cada minuto tem coisa nova aqui. E a nossa mente agora está super estimulada. E a gente não quer mais ficar muitas horas com o livro que foi escrito há 1600 anos atrás. Eu quero novidade. Sabe o que acontece quando você acaba o dia? Eu vou dizer o que acontece comigo também. Você está vazio, mesmo tendo consumido 16 horas de internet. Tá ou não tá? Está vazio. Você vai dormir pensando, amanhã eu tenho que acordar e consumir mais. Por quê? Porque não encheu você. E não vai encher. Agora tenta ler isso aqui 1 hora para você ver o que vai acontecer na sua vida. O que você lê aqui é palavra de vida eterna. Amanhã ela vai renovar na sua cabeça. Amanhã, quando você tiver uma situação, aquela Bíblia que você leu ontem vai falar, nossa, foi aquilo que eu li na palavra.
sapato. E hoje o pastor leu aqui o quê? Tira o sapato. Tirar o sapato. E aí eu estava assim, ali, bem assim, ó. Será que eu posso tirar o sapato aqui? Será que o povo vai escandalizar se eu tirar o sapato? Não sei. Porque no Paquistão, ai de vocês, você traz sapato. A diácono falou, volta, tira o sapato. E fica na porta da igreja sapataiada que só Jesus. Mas o que Deus estava falando é assim, ó. Pé descalço, filho em casa, criança correndo para os braços do Pai. A gente vai voltar ao Evangelho voltando a ser criança. Porque criança quer presença de Pai, colo. E a gente precisa voltar ao primeiro amor. É isso que o Senhor nos manda dizer. Esse é o recado que Jesus nos manda dizer. Vamos ter que refrear os nossos impulsos, a nossa dopamina. Faz jejum de dopamina. O YouTube ensina lá como é que você faz jejum da dopamina. Até quem não é crente está fazendo jejum de dopamina, sabia disso? Porque diz que quem não está direcionado pela dopamina produz mais, tem mais disciplina, tem mais foco, fica rico. Tem gente que se não fazer jejum de dopamina vai ficar rico. Porque é verdade, gente. Quem fica 16 horas aqui vendo stories alheio não está ficando mais rico. E aí quem está estudando alguma coisa para saber como ganhar dinheiro está ficando mais rico. Mas o cara que está estudando, ele só está estudando porque está controlando o impulso dele de recompensa imediata para ficar olhando o feed. É ou não é? Está conseguindo entender? Amém. Quando você começar a ler a palavra, ou quando você abrir um jejum e aquela vontade maluca de comer te perseguir, você precisa de controle que vem do Espírito Santo. E você terá, se você estiver aqui nessa palavra. Então que a gente consiga realmente voltar ao primeiro amor. No Paquistão, 6 horas da manhã, 5h30 da manhã a igreja abre. 6 horas da manhã, os crentes estão chegando, fazem devocional. Não é um culto, é um devocional. Cada um vai fazer a sua leitura ali, 15, 20 minutos, da página que ele estiver lendo a Bíblia. Não é coletivo, é individual. Cada um vai fazer ali os seus 20, 30 minutos de oração, 1 hora, quem pode, quem fica mais. Quem quer ficar mais fica, quem não quer. Mas pelo menos a primeira hora do dia, o paquistanês consagra a Deus. Aí acabou o devocional, ele toma um café conosco, a gente prepara algo para a igreja e vai para o trabalho dele. E isso faz com que a igreja do Paquistão seja tão fundamentada na palavra. A igreja da gente não tem teto, você tem ideia. É adorando a Deus, olhando as estrelas, que Ele criou. O Senhor dos Exércitos, a gente fica olhando lá um exército celestial, enquanto a gente adora ao Senhor da criação. E se chover, corre todo mundo para a garagem. E continua adorando, olhando para a garagem mesmo. E por que o paquistanês não precisa de igreja pintada de preto? Não precisa de fumacinha, de iluminação piscando. E por que tem isso nas igrejas? Você já parou para pensar por que tem? Será que não é porque a dopamina que o mundo nos oferece, a igreja agora quer continuar nos oferecendo? Ainda há aqueles que não se renderam ao sistema. Amém, glória a Deus. E é por isso que você chega numa igreja pintada de branco, com um pastor simples, humilde na presença de Deus. Glória a Deus. Que até hoje lembra de onde Deus te tirou. Né? Eu sabia, ele estava sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo aqui. Eu estava sentindo ali por mim e ele estava sentindo por ele aqui. E por que Deus usa essa igreja dessa maneira? Por que o louvor flui? Flui, mano. Flui. Porque não é palavra, é Espírito de Deus. E eu louvo a Deus, há um remanescente que não se rendeu. Que não se rendeu a um sistema financeiro de monetização de igrejas. Igreja não é banco. Igreja é um lugar onde o Espírito de Deus transforma e manifesta na nossa vida. E nós ofertamos por amor, porque sabemos quem nos tirou e de onde nos tirou. E sabemos que essa casa precisa ser mantida para mais pessoas poderem conhecer a Cristo Jesus. Então, que
o Senhor possa abençoar poderosamente a tua vida. Para encerrar essa noite, quero compartilhar com você um vídeo. Deixa uma foto, deixa eu compartilhar com você essa foto. A gente está com o Senhor da cabeça branca, lá no Paquistão, irmãos, uma conferência 3 meses atrás. Olha, você ouviu meu marido falar que a gente tem hoje menos de 2% de crente no Paquistão. Aí você pensa que é pouco, mas como lá tem muita gente, é super populoso, a gente tem 5 milhões de crentes. Vocês estão vendo essa conferência? E o tema dessa conferência é chegar no reino de Deus. Não vai chegar amanhã, é hoje, já chegou. E a gente com ousadia contratou 400 seguranças armados para ficar ao redor dessa conferência. São praticamente 3 quarteirões. Você não consegue ver o final do povo porque era muita gente. Existia em cerca de 15 a 20 mil pessoas aqui, reunidas. E para isso, 400 seguranças armados para evitar ataque terrorista. Porque lá é assim. Aqui, não precisa nenhum segurança aqui. Olha aí que maravilha. Você pode vir e adorar Jesus. O máximo que o ladrão entrar aqui vai fazer é se converter a Cristo. Aleluia. Então você tem que valorizar, irmãos, a liberdade brasileira. E tem que ser consciente. Eu não vou falar nome de candidato nenhum aqui, mas seja consciente com aquele candidato que ainda preza pelos valores de Deus. Aleluia, Deus. Porque o IBGE fala que o muçulmano está crescendo 37 vezes mais que o cristão. No Brasil. Estou falando do Paquistão não, estou falando do Brasil. O IBGE fala que tem 1 milhão de muçulmanos no Brasil hoje. O IBGE, que sai de porta em porta fazendo a pesquisa lá, ó. E ele diz que se continuar crescendo com esse ritmo de 37 vezes mais, que em 2050 a população de crente e de muçulmano vai ser igual. E que em 2070 vai ter mais muçulmano do que crente. Fala em misericórdia, Deus. Você não vai deixar isso acontecer. Você vai pregar o evangelho do reino. Porque eles estão saindo para fazer a islamização do povo brasileiro. Será? Com certeza. Estava eu lá, São Bernardo do Campo, onde está a maior mesquita muçulmana da América Latina. E eu estava numa churrascaria. Quando eu saí, tinha uma fila de gente para entrar. Era daquela churrascaria que todo mundo quer ir. Não é possível. Vou ficar no sol lá de fora 2 horas para poder entrar para comer a carne. Aí um casal de muçulmano me viu com essa roupa. Eu estava usando assim, o véu. Ele achou que eu era muçulmana. Ele chega para mim e fala: tudo bem? Você era muçulmana? Eu falei assim: não, eu sou cristã. Olha, o homem não esperou nem eu dizer para ele assim: Jesus te ama. Imediatamente ele me respondeu assim: a maior mesquita da América Latina é aqui em São Bernardo, eu quero te convidar para ir lá. Olha a ousadia desse cara, que eu e você não está tendo. Aí aquilo me assustou. Aí o Senhor falou assim: ó, se meu povo não falasse, pedras vão matar. E aí eu disse: eu também quero te convidar para ir para a igreja aqui do pastor Catarina. É aqui pertinho, é maravilhoso, você vai amar. E Jesus Cristo morreu por ti. Ele espera a tua vida. Aí ele fez: amém. Tá bom, tá bom, tá bom. E a gente trocou cartões. O que eu quero dizer com isso é que isso que está acontecendo lá devia estar acontecendo aqui com 1000 vezes mais no Brasil. E quando a gente fala de um ajuntamento de todos os crentes, marcha para Jesus, é um gato pingado. Pelo tanto de crente que a gente tem aqui na cidade, é um gato pingado. Por quê? Porque não é importante. Ah, besteira. Não é besteira. Espera o muçulmano virar maioria para depois você se mover. Não, mova-se agora. Aleluia. Enquanto ainda é tempo. Amém? Amém? Agora tem uma foto do Senhor que eu quero compartilhar com vocês. Esse homem aí é o ministro da educação do Paquistão. Olha como Deus está fazendo, Senhor. O Senhor está fazendo coisas incríveis no Paquistão, irmão. Você tem ideia?
Um orfanato foi construído dentro do período de menos de 2 anos, no meio da pandemia, onde ninguém tinha dinheiro, mas o Senhor fez o recurso chegar lá, para que 50 crianças possam ter onde viver. Deus nos leva a uma conferência onde um senador que é cristão, olha, nós já temos um senador cristão, pastor. Ele convida o ministro da Educação, e ele é um muçulmano, e ele aceitou o convite. E ele chegou na nossa conferência, ele foi bem recebido, e nós conversamos com ele e falamos para ele: nós queremos 1 hectare de terra para fazer um projeto educacional, e a gente conta com o senhor. E ele pegou o cartão e falou: conversa aqui com o meu secretário, e a gente vai fazer uma reunião com ele assim que voltar para o Paquistão. Por que Deus está conectando? Porque Deus tem pressa em salvar a nação paquistanesa. Agora vamos ver a foto daquele menininho que você passou antes, irmão. Esse pequenininho aí, no dia que a gente visitou essa loja, essa foto que a gente tirou fui eu. Ele se chama Ieshabi, tem 4 anos de idade. Então ele fica de cócoras e vai virando tijolinho, e vai dando para trás e vai virando tijolinho. 4 aninhos. Essa foto tem mais ou menos uns 6 meses. Depois de 1 mês dessa foto, toda a família foi resgatada do trabalho. A tia dele, o tio dele, as 2 primas, o primo e ele, porque ele já não tem pai e mãe, então já estava morando com os tios. E agora, para a glória de Deus, ele está no nosso projeto, junto com os 3 primos, as 2 meninas mulheres. Isso é para a glória do Senhor. Projetos que a gente nunca imaginou, que custam mais de 10 mil reais para resgatar uma família dessa. E você crê ou não, de 10 reais, de 5 reais, de 20 reais de oferta, cada um vai mandando, a gente consegue levantar 10 mil reais. Amém. E para a glória do Senhor, Ele está fazendo coisas lindas na nação paquistanesa. A gente vai assistir um filmezinho agora, 2 minutinhos, e aí a gente já encerra. Só para vocês conseguirem ver. Acho que tem áudio, vamos ver. Tá sem som, né? Tá com som. Tá com som? Tá sem som. Essa é a janela 1040, que a gente sempre ouve falar. O Paquistão está lá dentro, o continente da Ásia. Muçulmanos da nação do Paquistão, 3% de outras pequenas religiões e apenas 2% de cristãos. Mas não se engane, nós somos 4. Vamos ver agora, completo. Dá um full screen que a gente está maior. O Paquistão é a 5ª nação mais perseguida por pregar o evangelho.